E se eu te disser que existe uma maneira de que o cliente compre o seu produto antes mesmo de você falar o preço? Fique comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como você vai fazer para dominar a mente do cliente e vender muito mais. Para quem não me conhece, meu nome é Davi, eu trabalho com vendas há muito tempo. Só na corretagem eu estou há 10 anos. Sou corretor de imóveis há 10 anos, trabalho todos os dias com vendas. Então eu sei os desafios do vendedor, eu sei quais são os sonhos do vendedor, objetivos do vendedor, as dores, as necessidades de um vendedor. E aqui de vendedor para vendedor, neste vídeo eu vou te ensinar como vender mais dominando a mente do cliente. Isso eu não estou falando de um lado negativo, não. Mas existem estratégias que você pode utilizar para dominar a mente do cliente. Não... Ah, cara, eu não quero... Pode soar meio que pejorativo esse nome, né? Pode, essa frase, né? Dominar a mente do cliente, vender mais dominando a mente do cliente. Mas não é isso. Aqui eu vou te ensinar como que você faz para usar estratégias validadas para você dominar as vendas, para você dominar a mente do cliente e multiplicar suas vendas. Primeiro, primeira coisa, você precisa entender que o cliente, ele compra pela emoção. O cliente compra pela emoção. Se você trabalha com vendas, você precisa entender isso. O cliente compra pela emoção. Ah, ele vai comprar pela razão. Não, depois ele vai justificar pela razão. Mas se você não ganhar ele pela emoção, você perdeu a venda. Você já perdeu a venda. Então você precisa aprender a trabalhar e a lidar com a emoção do cliente. A emoção de fazer ele imaginar um cenário, criar um cenário para ele imaginar na cabeça dele. Porque tem cliente que consegue imaginar rápido. Tem cliente que você vai ter que conduzir a imaginação dele. Você vai ter que conduzir a imaginação dele para ele imaginar como vai ser a vida dele, a vida pós adquirir o seu produto. Certo? Os benefícios que ele vai ter após adquirir o seu produto, aonde ele vai conseguir chegar, o que ele vai alcançar, entendeu? Você cabe ao vendedor conduzir essa mente dele, conduzir a imaginação dele, para que ele consiga criar um cenário ali. Você vai criar o cenário e vai introduzir ele no seu cenário, vai fazer com que ele olhe tudo que você está falando, tudo que você está fazendo ele imaginar, para que assim ele consiga, para que dessa maneira ele consiga entender quais serão os benefícios, para que dessa maneira você consiga fechar essa venda. Então a primeira coisa que você vai precisar, você vai ter que usar o gatilho da curiosidade. Primeira coisa para você dominar a mente do cliente, você vai precisar utilizar o gatilho da curiosidade. Como que eu faço isso? Sempre que você apresentar o benefício, você precisa despertar a imaginação dele. Tá? Apresentou o benefício, você desperta a imaginação dele, você traz ele para venda com você. Tem vendedor que só quer ficar falando, só ele fala, só ele fala, só ele fala. E ele não traz o cliente para imaginar o cenário, para imaginar o que está acontecendo. Por exemplo, um carro. Se você está vendendo um carro, você tem que trazer o cliente para quando ele tiver o seu carro. Qual é a sensação que ele vai ter quando ele tiver o seu carro? O que ele vai poder, aonde ele vai poder ir com o carro? Ah, ele tá querendo um carro para família. E o cara gosta de praia. Cara, olha só, deixa, cara. Olha só a porta que o cliente abriu. Você viu que o cliente gosta de praia. Você viu que ele tem uma família. Ele tá querendo comprar o carro. Então você vai falar para ele como vai ser a experiência dele indo com aquele carro, subindo a serra, indo com conforto naquele carro, que ele vai poder subir a serra tranquilamente, não vai precisar ficar preocupado com nada no carro. Você entende? Você precisa conduzir o cliente através da imaginação dele. Você vai ter que criar um cenário. Você vai ter que criar uma historinha ali, exatamente, uma historinha, igual contando história para criança. Você vai ter que contar uma história e você vai conduzir ele por capítulos, para ele entender os benefícios de adquirir o produto. Um exemplo aqui para quem trabalha com loja, quem trabalha com uma loja de prata. Ao invés de dizer essa joia de prata, diga essa peça tem um detalhe que só quem olha de perto descobre. Aí você deixa a pessoa olhar, você tem que fazer a pessoa refletir. Objetivo, fazer a pessoa refletir sobre o seu produto. Você vai despertar a curiosidade dele.
Imaginar como vai ser o seu produto, imaginar como vai ser após adquirir o seu produto e o seu serviço. Você precisa conduzir. É o que eu sempre falo. A venda é como se fosse uma dança. É como se fosse uma dança. E o vendedor, ele precisa conduzir essa dança. Ele precisa conduzir. Está na sua mão fazer a condução dessa dança. Então você precisa conduzir essa dança até ali o objetivo final, que é concluir a venda, concluir a negociação. Segunda coisa para você conseguir dominar a mente do seu cliente, fazer com que ele queira comprar com você. Você precisa mostrar as provas sociais. Putz, Davi, como que eu faço isso? Você vai falar de outros clientes que passaram pelas mesmas situações que ele, enfrentaram as mesmas necessidades, os mesmos desafios e conseguiram resolver o problema. Tá? Fale de outros clientes. Se eu tive um outro cliente que também passou por essa necessidade. E ele também achou que ele não conseguiria resolver. Ele também tinha tentado fazer isso. Você tem que tocar na dor dele sempre. Sempre, sempre, sempre tocar na dor do cliente. Eu tenho um outro cliente que ele também passou por isso. E ele tentou fazer dessa outra maneira aqui e ele ficou ainda mais frustrado. Ele tentou aplicar essa outra estratégia aqui, essa outra técnica aqui. Ele viu lá o que um coach falou e ele tentou fazer e ele ficou ainda mais frustrado, ele ficou ainda mais desanimado. Mas quando eu mostrei para ele, quando eu apresentei o meu produto para ele, a minha trajetória e a minha estratégia, ele acreditou no meu serviço, ele adquiriu esse produto e ele conseguiu ter êxito. Ele conseguiu alcançar o que ele desejava. E ele conseguiu se tornar um expert em venda. Você entende? Ele teve essas dificuldades. Por exemplo, um vendedor. Vamos dizer, uma pessoa que vende um curso. As outras pessoas que eu atendi também já tinham essa mesma necessidade que você. Olha que legal, eu atendi uma outra pessoa, a Maria ou o João, eles tinham essa mesma necessidade. E eles tentaram ir por aqui, por esse lado, adquiriram esse produto ou compraram isso daqui e não conseguiram ter êxito. Mas quando eu apresentei essa outra opção para ele, eu expliquei a situação, eu expliquei por que funcionaria, aí eles adquiriram meu produto e conseguiram ter êxito. Mas antes parecia que era impossível. Depois que eu entrei, depois que eu ajudei, auxiliei a eles adquirirem, eu auxiliei eles nesse processo de compra, eles tiveram sucesso na minha área. E hoje eles têm a casa própria deles. Eu tive um outro cliente que ele achou que era impossível comprar casa porque ele só tinha FGTS. Isso aí acontece muito. Muito, 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 muito. Tem gente que acha que tem que ter dinheiro para comprar a casa. E com o FGTS, se o seu FGTS, se o seu FGTS fechar no valor da entrada, você pode comprar sem precisar utilizar recurso próprio, tirar dinheiro do bolso, só usa o FGTS. Eu tive outro cliente que ele achou que também não conseguiria, porque um corretor falou para ele que não dava para usar só o FGTS. Ou não dava para fazer uma jogada de aumentar a avaliação do imóvel e diminuir a entrada. Mas esse outro cliente que passou por essa mesma necessidade, aí eu explico para ele. Aí eu fiz esse esquema, joguei a valor mais alto, diminui um pouquinho a entrada, ou utilizei só o FGTS dele, a gente conseguiu uma parcela melhor, e ele conseguiu fechar e hoje ele está na casa dele. Que ele pode chamar de minha casa própria, né? Você viu? Eu vou mostrando para ele que eu tive outros casos semelhantes ao dele, que passou pela mesma situação e conseguiram ter êxito, conseguiram alcançar o objetivo, realizar o sonho deles. Prova social é fundamental na negociação. Você precisa ter prova social para você fazer. Se você está começando, calma, você vai adquirindo com o tempo. Você vai adquirindo. Davi, mas eu quero falar sobre prova social. Converse com os amigos, pergunte das experiências dele, dos amigos que estão nessa área, pergunte das experiências dele nessa área e utiliza. Meu amigo passou pela mesma situação, mas ele conseguiu fazer utilizando essa estratégia. Entendeu? Você tem um amigo que passou pela mesma dificuldade e conseguiu fazer. Use a prova social do seu amigo. A prova social é só uma prova social, então você pode utilizar. Beleza? Terceira coisa que você pode fazer aí para você para você dominar a mente do seu cliente para vender muito mais. Escassez verdadeira. Não uma escassez falsa, tá? Não uma escassez falsa.
você precisa explicar para o cliente. Vou até ler aqui para vocês ver. Ó. Use quando for real. Tipo, em numeração é a última. Não sei se chega a reposição. Por exemplo, uma calça, né? Você vai usar aqui em uma escassez real. Essa numeração é a última. Eu não sei quando chega a próxima. Tá? Você vai mostrar para ele, olha, esse produto aqui ele é o último. Eu não sei quando chega o próximo. O cara fala, putz, se eu não comprar agora, sem previsão de comprar depois. Tá? Use. Cara, quando eu trabalhava muito com lançamento, de lançamento de terreno, de apartamento, de casa, eu sempre usava essa estratégia, últimas unidades. Por isso que as grandes loteadoras, depois que elas fazem o lançamento, sempre vende 70%. Sempre vende 70%. Você vê nos outdoor. 70% vendido, corre e aproveita as últimas unidades. Final de mês, eu sempre mandava para os clientes. Vai mudar a tabela, tá? É a última semana que vai estar nesse preço, que eu consigo garantir essas condições para você. Semana que vem, provavelmente já vai ter alteração no valor, os valores vão ser diferentes, tá? Sempre explicando o porquê. Explica para ele o porquê, tá? Se você não explicar para ele o porquê que é as últimas unidades, se você não explicar para ele o porquê que vai mudar os valores, ele vai achar que você está mentindo, ele vai ficar desconfiado de você. Então, use a estratégia da escassez, porém sempre com um porquê. Por que vai ser a última? Por que são as últimas unidades? Por que está acabando? Por que o preço vai mudar? Entendeu? Sempre utilizando isso. Eu tenho certeza que se você colocar essas três ferramentas na sua negociação, você vai multiplicar suas vendas. Você vai aprender a dominar a mente do cliente. Entenda uma coisa. O cliente, ele compra pela emoção. Ele não compra pela razão. Tá? Ele compra primeiro pela emoção, depois ele justifica pela razão. Ele vai achar argumentos para justificar a compra feita dele. Então o cliente tem que... você precisa criar o cenário, ele entrou no seu cenário, você conduziu ele, faz o fechamento. Não, eu vou pensar... Não. Uma coisa que acontecia muito, cara. Nossa, aconteceu muito mesmo. Você faz ali, você faz o atendimento do cliente, dá para o cliente fechar. Se eu falo na área de imóveis, tá? Mas provavelmente acontece em todas as áreas. Tem condições dele fechar, encaixa no orçamento dele. Ele fala, eu vou lá, vou pensar um pouquinho, aí eu te retorno depois. Ou ele fala, amanhã eu te dou uma posição. Aí ele vai para casa, principalmente imóveis. Eu falo isso porque eu vivi 10 anos aí, batata, todo dia enfrentando esses desafios. Hoje eu sei como conduzir mais facilmente, né? Mas daí ele vai para casa e todo cliente tem um bendito cunhado. O cunhado que sabe de tudo. Aí o cunhado fala, não, esse lugar não é bom, esse lugar não vai valorizar não. Isso aí não é um bom investimento não, isso aí vai ser dor de cabeça, isso aí você vai ser prejuízo. Não, essa parcela é muito alta. E se você ficar desempregado, o que você vai fazer? Então o cliente está ali na mesa, vamos fechar agora. Emoção é agora. Vamos fechar agora. Não deixe o cliente sair. Não deixe o cliente ir para casa. Tá ali na mesa, é hora de fechar, é o momento de fechar. Beleza? Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos que são postados na terça e quinta-feira. E tem o meu Instagram também, Papo Reto Vendas, onde eu compartilho também todos os dias, estou compartilhando dicas de venda lá para você multiplicar suas vendas. Também tem o meu TikTok. Lá no TikTok está como Davi Illuenai, meu nome, né? Então você pode seguir lá também, que vai multiplicar suas vendas. Falou, abraço, até o próximo vídeo. Boa sorte, vendedor, boas vendas.